aí, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje, a gente entrando aqui numa nova temática voltada para a música brasileira, eu resolvi revelar um segredo, viu? Eu juro para vocês que eu não faço essa aula em todos os cursinhos, eu não conto isso para todo mundo, porque é realmente uma forma de análise muito diferenciada e que garante com certeza uma melhor compreensão e melhor desempenho. Eu estou aqui no cantinho tampando um pedacinho desse segredo, mas não se preocupem porque eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo aqui no link aqui embaixo, tá bom? Junto com esse vídeo. Mas ó, guarda as 7 chaves. Isso aqui é meu e seu só. Não sai espalhando aí para todo mundo não, tá bom? Então eu quero que você pense aqui comigo o seguinte. A gente vai falar sobre análise musical. Imagine que esse triângulo que está aí bonitinho na sua tela, aparecendo aí para você, né? Tá vendo aqui o triângulo? Esse triângulo que eu estou circulando aqui, ele seja um determinado movimento artístico, por exemplo, bossa nova, ou seja um gênero musical como samba, uma manifestação de cultura popular como carnaval, ou até mesmo uma música, sei lá, sobrevivendo no inferno. MC Racionais. É uma música bem cobrada em alguns vestibulares, né? Já caiu mais de uma vez. Então imagine que esse triângulo é a obra, a manifestação, o gênero musical, e cada um desses vértices que tem no triângulo, ele vai ser um ponto de análise para a compreensão do todo, para a compreensão da obra, né? Ou do gênero, como eu falei para vocês. Então, não tem uma ordem, não é primeiro esse, segundo esse, terceiro esse pontinho aqui, não faz diferença isso. Mas pense o seguinte, a primeira coisa, ou a segunda, ou a terceira, não faz, que você vai analisar, mas você vai analisar, é a produção musical em si. Né? Tá aqui, ó, a parte de produção musical. O que, que é a produção musical? A produção musical é a estética, é o estilo, é o tema, é o movimento em que está inserido, que artistas são aqueles. Então, vou utilizar como exemplo, já que estamos falando de música brasileira, vou falar do samba. Então, assim, quem são os grandes nomes do samba? Quem são as pessoas que deram origem ao samba? Quem são as pessoas que são referência em samba? Temos que saber? Uhum, isso é muito importante. Né? Dentro do samba, que estilos que nós temos, que formatos nós temos? Existe o samba exaltação, existe o samba de break, existe o samba carnavalesco, existe o samba enredo. Então, existem vários tipos de samba diferentes. O samba ele tem uma característica de instrumentação, ele é sempre em compasso binário. Então, ao olhar para a produção musical, nós estaremos olhando para essas características, as características musicais em si, beleza? Então, esse aqui é um ponto. Um outro ponto que nós vamos olhar, e esse é muito importante, eu falo com vocês sobre esse ponto desde o início, inclusive, né? É a questão relacionada ao contexto social. O contexto, gente, é fundamental, ele é super importante. Qual que é a representação social? Como que esse gênero, esse movimento, essa música, ela é representada socialmente? Como que é a identidade dela, a cultura? Como que ela se relaciona politicamente, economicamente? Vocês acham que isso não influencia? Mas influencia sim. Então, nós vamos olhar para essa questão do contexto da obra, e aí sei lá, deixa eu pensar aqui no. Vou falar de um gênero bem importante, que a gente vai começar a falar dele em breve, né? Bem pertinho. O machixe. Então, assim, qual que era o contexto em que o machixe foi criado, né? O machixe, então, ele tem uma questão relacionada ao preconceito social e isso muda toda a representação que nós temos. Então, o contexto é fundamental. Esse é outro ponto. Então, pensa, cada vez que você for analisar um gênero musical, você vai ter que colocar ele, né? Ele vai se transformar nesse triângulo e você vai ter que olhar ele por esses 3 pontos aí, esses 3 vértices. O terceiro ponto, que poderia ser o primeiro ou o segundo, como eu falei para vocês, está relacionado à questão dos meios de comunicação. Meio de comunicação, professor, isso influencia muito relacionado à tecnologia, veículos de emissão e recepção, o espaço cultural em que se insere. Então, por exemplo, em que esse espaço se insere uma música de concerto e uma roda de capoeira? Vocês não vão concordar comigo que na hora que você pensa no automático, você pensa na roda de capoeira na rua e a música de concerto você pensa em um teatro. Pode-se inverter isso? Com certeza.
O concerto, né? A música de concerto, ela pode aparecer na rua? Pode. Inclusive existem os concertos públicos, né? Uma roda de capoeira pode ir a um teatro? Pode. Mas não é o normal, né? Não é o habitual. Aí você pensa nessa questão da comunicação, os meios de transmissão e recepção. Eu gosto de imaginar o seguinte, porque a internet, gente, ela democratizou muito a forma de acesso, as possibilidades, ficou tudo muito mais fácil com a internet, né? Por exemplo, cá estou eu na internet, o que não era possível com uma tecnologia de tempos atrás. Então, assim, um processo como esse era muito caro. Hoje não. Então a internet ela abre espaço para muitos artistas, certo? E aí eu gosto de imaginar, finja que a internet não existe. Não existe internet, nós não temos internet, e a única forma que você tem de acessibilidade a determinadas músicas, seja pela rádio ou pela televisão. Consegue imaginar isso? E aí você pode pensar o seguinte: você pensa numa música e aí você fala bem assim, essa música, se eu ligasse o rádio, né, eu conseguiria ouvir essa música no rádio? Ela estaria no rádio? Essa música, ela estaria na televisão? Ela estaria passando ali? Ou eu tenho acesso a essa música, a esse gênero musical, porque eu tenho internet, por exemplo, né? Então, a internet me permite, por exemplo, assistir a ópera Carmen em, sei lá, 5, 10 versões diferentes, talvez até mais. Em muitas versões diferentes, com Carmens diferentes, que é a cantora principal, com orquestras diferentes, com maestros diferentes, com tudo diferente. É possível isso hoje com a internet. Mas se não houvesse internet, para que eu pudesse assistir a ópera Carmen, teria que ter uma montagem, possivelmente um teatro, e eu me deslocaria até lá. Se eu quisesse ver uma roda de capoeira, eu também dificilmente ligaria a TV, né? Ou o rádio também, porque tem a música, né, da capoeira, e conseguiria ouvir a música da capoeira ou ver uma capoeira. Mas se eu me deslocasse, especialmente para a Bahia, por exemplo, eu conseguiria ver na rua, certo? Então, a forma como nós conseguimos analisar os meios de recepção e de transmissão das manifestações, dos gêneros musicais, eles nos mostram de que tipo de cultura que eu estou falando. Se eu estou falando de manifestação de cultura popular, se eu estou falando de cultura erudita, se eu estou falando de cultura de massa, por exemplo, então a cultura de massa ela está ali, atrelada à indústria fonográfica, nos meios de comunicação em massa, enquanto a Enquanto a música de concerto ela vai atrelada a um aspecto mais elitizado, ela vai se relacionar com o teatro, né? E a cultura popular é uma manifestação da rua. A cultura popular, ela é o artesanato, ela é a culinária, enfim, ela está muito mais associada ali ao povo. Beleza, até aqui, tranquilo? Né? Eu vou seguir em frente e se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você vai deixar aqui para mim nos comentários, tá bom? Então, olha só, quando a gente pega, né, e coloca ali naquele quadrinho, eu vou voltar, eu sei que nós já tratamos no outro momento sobre essa questão da competência de área 4, mas eu vou voltar a repetir ela brevemente, porque pensar naquele triângulo é você pensar na própria competência com as habilidades. Então, eu vou repetir, porque essa informação é muito importante, para que você atinja, alcance, né, ou tenha desenvolvido uma competência, você tem uma série de habilidades que te permitem alcançar aquela competência, certo? Então, para que eu seja competente em tocar violoncelo, que é o meu instrumento, é o instrumento que eu toco, antes de tocar o violoncelo, eu precisei adquirir algumas habilidades. Então, por exemplo, aprender a pegar no arco já era uma habilidade que eu adquiri. Para que eu pudesse fazer, então, um concerto, tocar uma determinada música, eu precisei adquirir a habilidade, né, de compreender a partitura musical, até ter a competência de ler a partitura musical, né? Então, eu tenho pequenas habilidades que geram uma competência e eu vou juntando tudo isso para chegar no macro, né, no máximo que é possível. Então, o jeito que eu tocava, primeiro eu toquei muita escala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, até que eu pudesse juntar isso e fazer as notas, juntar essas notas, né, perdão, e fazer as melodias. Então, eu fui adquirindo habilidades para ser competente em tocar um instrumento musical. É assim que a gente compreende, é assim que a gente entende isso, ok? Então, a competência de área 4
ela fala pra gente que nós temos que ser capazes de compreender a arte como um saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Galera, a gente vem fazendo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos fazendo isso com as nossas análises, quando a gente olha para um determinado período, quando a gente olha para uma determinada estética, é isso que nós estamos fazendo. Ao olhar para o contexto, eu estou justamente entendendo essa organização de mundo e da própria identidade, tá? Dentro da competência de área 4, nós temos três habilidades, 12, 13 e 14. A habilidade 12 fala para a gente que para conseguir atingir essa competência, nós temos também que ser capazes de reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho e da produção dos artistas em seus meios culturais. Então a gente tem que pensar que eu tenho arte pela arte. Lembra disso? A arte pela arte. Ela está ligada simplesmente a uma questão estética. Mas eu tenho a arte que ela tem uma função social, uma função política, por exemplo. Nós temos que ser capazes de compreender a complexidade das obras baseada na história das mentalidades. Muda com o tempo. Então, eu falo para vocês, gente, a música, falando especificamente de música, muda com o tempo. A literatura muda com o tempo. As artes visuais mudam com o tempo. A estética muda. A ideia de belo muda com o tempo. Então, eu preciso compreender o momento, eu preciso compreender o contexto para que eu tenha uma compreensão da manifestação, para que eu tenha uma compreensão do estilo, do gênero, né, de todas essas coisas. Então, compreender que a arte ela está atrelada ao seu meio. Então, nós temos que entender a história, respeitar a diversidade e a individualidade. A habilidade seguinte, a habilidade 13, fala que assim, nós também temos que ser capazes de analisar as diversas produções artísticas como um meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e de preconceito. Então, ao analisar os gêneros, os períodos, os estilos que nós analisarmos aqui, a gente tem que ter capacidade de pegar as questõezinhas que caem lá no Enem e responder elas baseado no respeito e na diversidade dos gêneros. De novo, essa palavra respeito e diversidade, porque isso é uma coisa fundamental. Então, imagine que na sua prova cai uma questão lá falando que o samba, né, isso não é mais uma verdade hoje, mas já foi, né? Que o samba era uma música marginalizada. E assim continua sendo até os dias de hoje. Então, assim, nós sabemos que não, que o samba não é marginalizado, mas ele foi marginalizado durante muito tempo. Você responderia você marcaria essa alternativa? Não, né? Porque aí não teria uma questão de respeito à diversidade ao pensar nessa ideia da marginalização do estilo musical, assim como o rap, que foi um exemplo que eu já usei numa aula anterior, ok? A última das habilidades, então, ela fala pra gente que você deve reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. A cultura, ela pode ser produzida por meio de diferentes elementos. Então, isso é uma explicação da habilidade, né? E isso é baseado na sociedade em que nós vivemos e em que eles se inserem, tá? Então, a gente tem que conseguir desenvolver a habilidade de reconhecer valor da diversidade artística. Então, um exemplo disso seria assim: você reconhecer o valor da arte de rua, você reconhecer o valor do artesanato. Assim como você reconhece, mesmo que você não goste, mas você reconhece, por exemplo, o valor de uma sinfonia, o valor de uma ópera. Você fala bem assim, aquilo ali, aquela cultura elitizada, tem um reconhecimento, certo? Então, reconhecer nas diferentes esferas, considerando, né, que existem diferentes elementos e que isso se insere dentro de um contexto. Arrasamos, né? Estamos dominando competência de área 4 com as suas habilidades, tudo certo? Então, maravilha. Eu vou fazer rapidão, rapidão, porque nós já falamos sobre música de concerto nas aulas anteriores, mas vou trazer aqui um conceito não, uma explicação, para ficar mais claro e a gente conseguir entrar aí na música brasileira com mais domínio, tá? Então, olha só, o que define uma música de concerto? Eu trouxe isso porque a gente falou sobre os meios de comunicação, de recepção, de emissão da música, para colocar ela dentro de uma classificação. A música de concerto é aquela música que foi elaborada, então, desde a Idade Média, né? Por quê? Porque é a partir dali que eu tenho registro, tá? Até o início do século XX.
As regras essenciais, as principais regras dessa música de concerto, elas foram estruturadas entre os anos de 1550 até 1900. Então vejam assim, que apesar de eu falar que é a música que vem desde a Idade Média, tá? Desde lá de trás, eu vou considerar que a essência dela vem só a partir do Renascimento, a 1550, né? Já é o final do período renascentista e vai até os 1900, tá? Ela é como se ela fosse o oposto, se ela se contrapõe à ideia das canções populares e folclóricas. Enquanto as canções populares e folclóricas você aprende no contexto, no dia a dia, aqui você tem uma coisa mais sistematizada, cheia de regras, ok? E a música da antiguidade, ao pensar em música de concerto, a gente percebe que ela não exerceu a mesma influência que, por exemplo, exerceu para a literatura, para as artes plásticas, para a escultura, para a filosofia, para. Eu falei arquitetura, né? Então, assim, para o teatro, não exerceu a mesma função, pelo simples motivo da falta de registro. Nós já vimos aquela aula de história da música ocidental, e aí a gente sabe que foi lá na antiguidade que tem o Pitágoras, que descobre a relação matemática, as sete notas, que é a nossa referência até hoje, mas assim, não se compara, né, a base que o que aconteceu na antiguidade deixou para essas outras áreas com o que de fato ficou para a música. A falta de um registro musical acaba deixando a gente bem atrasado nesse sentido, tá bem? Então, assim que eu entendo a música de concerto, tá? Essa música é atrelada a essa tradição europeia desenvolvida durante esse momento. A cultura popular, que seria então a contraposição da música de concerto, ela é qualquer manifestação cultural em que o povo produz e participa de forma ativa. Ela surge das tradições, dos costumes, transmitida de geração para geração, principalmente por meio da oralidade. E a ideia dela é que ela é contrária mesmo a essa cultura de elite, né? Essa ideia da acadêmica, tá? Então, assim, você vê lá um menino pequenininho e o menino, ele tá lá na... É muito comum a gente ver isso no Nordeste, no interior, né? Goiás, Mato Grosso, enfim. O menino, ele é pequenininho e ele sabe dobrar a rede de pesca direitinho. E, gente, tem toda uma técnica, né? Para dobrar uma rede de pesca, vocês já viram? Não é fácil, não. Não é igual dobrar um lençol, não. Porque senão ela embola, estraga, enfim. Então tem toda uma elaboração. É aquele menino pequenininho, ele sabe dobrar direitinho. Porque ele vive aquilo, porque ele está inserido naquele contexto e ele sabe como faz, ele sabe como funciona, tá? Então, a cultura popular, ela vem dessa ideia do saber fazer, de você manter a tradição, de o seu avô fazia, o seu pai, agora você faz e seu filho também vai fazer. Porque vocês vão passando essas tradições, né? A cultura popular vem dessa ideia. E a música midiática, a cultura popular, ela tá muito mais na rua, muito mais no povo mesmo, né? Enquanto a música de concerto ela tá no teatro, no espaço mais elitizado, a popular ela tá ali, ó, tá no povo, tá acessível, tá para todo mundo. A música midiática, ela já está no outro lado, associada então à indústria fonográfica. Ela é vista como um instrumento de controle e dominação das massas. Ruim, né? Essa crítica. E olha a seguinte, é pior ainda. Ela é vista como um tipo de cultura que tem estratégias de promoção das agências de produção que transformam o ouvinte, a gente está falando de música, né? E esse ouvinte sou eu e você, num ser passivo e reflexivo. Traz um caráter muito negativo isso para sua análise, né? Mas, gente, de fato, nós temos uma associação nesse sentido. Então, é muito comum. Eu estou assim, eu escuto uma música que né, um aluno, um colega me mostra essa música. Ela falou assim, nossa, mas que horrível o que essa música está dizendo. E aí a pessoa fala assim, eu nem tinha prestado atenção nisso. E a gente está consumindo esse produto. Eu vou exemplificar para vocês. No programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília, os alunos que estão no terceiro ano, a terceira etapa, ela traz um repertório e nesse repertório tem uma música chamada Camila Camila. Essa música é lá dos anos 80, de uma banda chamada Nenhum de Nós, é uma banda do sul do Brasil, e essa música foi a primeira música em língua portuguesa a falar sobre violência contra a mulher. É uma letra, assim, né, super emblemática. Só que a letra não é explícita, ela não traz esse temático da violência de maneira explícita, sabe? Então, assim, você tem que ter uma certa atenção ali para compreender que essa é a temática.
E aí eu fui apresentar essa obra para os alunos em sala, fomos analisar essa obra, e nisso eu resolvi levar outras músicas, a gente resolveu discutir sobre outras músicas que também traziam um tema relacionado à violência contra a mulher. E aí, uma das músicas que apareceu era uma música de uma dupla sertaneja, que nesse momento eu esqueci o nome da dupla, mas eles falavam bem assim: oi, tudo bem? Eu vim te ver. Você lembra de mim? A gente um dia se encontrou, nós ficamos, eu gostei de você e agora você vai ter que namorar comigo. Aí ele pega em si e fala bem assim. Aí eu fico imaginando, né? Na minha cabeça eu construí uma história. Aí eu imagino que a menina falou bem assim: não, você tá doido, eu nem te conheço direito. Aí ela falou bem assim: não, você vai namorar comigo sim. E se você não quiser, você vai casar também, com comunhão de bens, porque igual eu e você, não existe outro casal assim. A música fala desse jeito. Não com essas palavras, mas é isso que a música fala. E aí, a gente discutindo essa obra em sala, eles vão ver assim: nossa, professora, eu não tinha olhado que isso era violência. Eu falei assim: gente, mas é uma espécie de violência, né? Não é física. Mas é uma certa violência emocional, assim, de você vai casar, será que ela queria? E a gente tem que começar a tentar essas pequenas coisas, né? Principalmente no momento em que nós vivemos. E aí, a gente começou a discutir isso. Ah, eu não prestei atenção nessa letra. Só que, quando nós ouvimos a música, era um show gigante. Assim, um show com um monte de gente. E a galera cantando, a mulherada cantando, todo mundo cantando a música, sabe? E aí eu falei assim, será que essas pessoas, elas estão pensando, elas estão refletindo, por exemplo, sobre isso que estão cantando? Provavelmente não, ou não com esse olhar. Talvez também não seja, o objetivo não seja a função. Aqui é uma função de diversão, não seja uma função de reflexão, mas a gente vai consumindo essa e várias outras músicas de uma maneira irreflexiva, né? Você vai consumindo, você vai reproduzindo. Então, essa é uma característica muito forte da música midiática. E aí, ainda falamos que a indústria fonográfica, onde a música midiática está inserida, ela tem uma estrutura standard, onde, assim, a dimensão musical, ela é só um elemento que compõe um todo, a ideia do hit. Então, assim, você tem uma questão de estrutura, letra, performance que são inseparáveis. O que é isso? Pensa na música midiática. Ela é uma música fácil de você decorar, fácil de você aprender, de reproduzir a música. Normalmente, ela tem um aspecto visual atrelado a ela, que pode ser uma performance, é uma coreografia, um trejeito, alguma coisa, né, nesse sentido, um figurino. Então, você tem todo o universo que rodeia, tá? Essa ideia então da música midiática. E ela traz a crítica mais pesada. A cultura midiática também, ela tem um poder que as outras duas não têm. Então, por exemplo, eu posso pegar uma coisa que é lá da cultura erudita e transformar isso em cultura midiática. Quando eu pego, por exemplo, uma sinfonia do Beethoven, e eu coloco ela em uma novela, em um filme, em um comercial, e de repente todo mundo passa a conhecer então aquela sinfonia, sabendo que é do Beethoven, conhecendo aquele tema. Pronto, de repente, né, eu estou colocando aquilo dentro das mídias e tornando aquilo mais acessível. Carnaval, um ótimo exemplo. Carnaval é uma manifestação de cultura popular feita pelo povo para o povo, passado de geração para geração. E aí, quando eu tenho toda a indústria, né, fonográfica, toda a mídia em cima do carnaval, eu estou colocando o carnaval ali acessível por meio, né, por meio dos meios de comunicação em massa, entenderam, né? Colocando aquilo ali acessível para uma grande quantidade de pessoas, ok? Então é isso que acontece, tá bom? Nós vamos encerrar essa aula aqui, nesse momento de análise, e a próxima aula nós já vamos seguir, então, com os movimentos da música brasileira propriamente ditos, beleza? Então, já te espero na próxima aula, vai na sequência, emenda aqui, não para não. Até já!